Vamos orar. O Senhor quer nos conduzir por meio do seu Espírito a uma reflexão na sua palavra. Feche os seus olhos nesse momento. Se concentre no Senhor agora. Peça ao Espírito Santo entendimento, iluminação da palavra, para que você possa não somente captar no intelecto, mas você possa captar no Espírito. Você possa discernir a vontade de Deus para a sua vida. Pai querido, bondoso Deus, nós somos gratos por estarmos aqui adorando o Senhor, juntos como igreja em comunhão. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te honrar, te louvar e queremos aprender de Ti. Vem com a Tua presença sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, e fala aos nossos corações para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Que a Tua luz venha brilhar em nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos meditar na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Quero convidar você a nós lermos dos versículos 1 até o 10 de 1 Pedro 2. E dentro desse entendimento, dessa postura de captarmos espiritualmente aquilo que o Senhor quer, vamos ler então o que Pedro nos ensina. A partir do versículo 1 diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O tema dessa palavra de hoje é para sua luz brilhar. Nós fomos restaurados de uma condição de trevas e chamados para a maravilhosa luz de Deus. Deixa o versículo 9 ali projetado. O Senhor Jesus nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, a luz dele. Então, entramos na luz de Deus, recebemos a sua luz, e essa luz foi dada a cada um de nós, é dada a cada um daqueles que entregaram a sua vida a Ele, daqueles que creram, daqueles que creem. Eles recebem essa luz de Deus com um objetivo. Versículo 9, está ali, né? Objetivo:
Somos tudo isso ali. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pessoas que recebem a luz de Deus vivem com esse propósito. Pessoas que recebem a luz de Deus vivem com essa mentalidade. Pessoas que recebem a luz de Deus vivem com uma identidade. Pessoas que recebem a luz de Deus vivem com uma forma de agir aqui nesse mundo. Pessoas que recebem a luz de Deus são chamadas das trevas, são retiradas das trevas, recebem poder para saírem das trevas. E nós vamos aqui, nessa noite, nós vamos meditar em simplesmente 4 pontos para nós vivermos na luz de Deus, para que essa luz que está em nós venha brilhar. Primeiro ponto, está ali no versículo 1. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Pedro mostra então para cada um de nós, mostra as trevas que nós precisamos nos livrar. Todo ser humano possui em si tendências de trevas. Eu e você temos tendências que elas nos afastam da luz de Deus. E como nós temos falado aí constantemente, principalmente nos últimos domingos, é muito importante nós aprendermos a identificar que trevas são essas. Isso é maturidade. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais as trevas ficam em evidência. Para quê? Para serem removidas, para que possamos nos aproximar mais do coração de Deus. E é um engano quando nós achamos que estamos bem. Nós estamos aqui durante todo esse tempo na terra, nós estamos num processo sendo aperfeiçoado segundo a imagem e semelhança de Jesus. E é fundamental nós compreendermos como está esse processo agora em nossas vidas. Falamos muito sobre isso durante esse mês, março andando na luz. Estamos nessa caminhada, nesse processo contínuo, gradativo, de autoanálise, mediante a palavra, aprendendo a identificar o que ainda há em nós que é diferente do que é o caráter de Cristo, do que a luz de Deus faz em nós, quer fazer em nós. Então, vamos aprendendo a identificar essas trevas, esses pecados, esses alvos errados nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, que nos desviam do caminho da luz. Então, precisamos aprender a sair das trevas, tanto as trevas internas, quanto as trevas externas, porque também há trevas externas que insistem em nos rondar, seja através de pessoas, através de situações de angústia, de pressão. Essas situações muitas vezes são situações que nós provocamos, ou são situações que o inimigo utiliza através de pessoas para nos atribular, ou muitas vezes são situações para nós sermos testados, para sermos aprovados e crescermos em maturidade, não somente espiritual, mas espiritual, emocional, comportamental, crescermos como ser humano num todo, na mente, no espírito, nas atitudes, nas ações e reações principalmente, porque são nas reações que nós somos quem nós somos, nós mostramos o que está dentro de nós. Então, entendendo que há trevas internas e trevas externas, nós precisamos fazer o quê? Sair dessas trevas, identificar essas trevas. Muitas vezes as trevas vêm através de algumas amizades, alguns relacionamentos, até mesmo dentro da igreja. Acontece, porque cada um tem o seu momento, nem todo mundo está bem espiritualmente. E o que Pedro nos ensina aqui, nesse primeiro versículo, é que nós devemos ficar atentos, não sermos enganados. Fique atento à hipocrisia. O que é hipocrisia? De pessoas que tentam demonstrar algo que na verdade não são, ou mesmo você que está tentando demonstrar algo que na verdade não é. Hoje de manhã na nossa reunião aqui de mobilizadores, o Norélio falou algo muito legal, no sentido de nós sermos quem nós somos onde nós formos. Resumindo assim, foi muito edificante aqui, a participação dos irmãos aqui nos acrescentou bastante. Nós devemos ser quem nós somos,
a luz que está em nós, nós devemos brilhar em todos os lugares em que vamos. Não usando máscaras, não essa, né? Essa máscara tem que usar, né? Não usando máscaras de caráter, sendo autênticos. E não é aquele negócio de chegar aqui, ser o super santinho e lá fora dar mau testemunho. Misericórdia, Deus nos livre disso, dessa hipocrisia. Mas, tanto em nós, quando percebemos que há alguma hipocrisia em nós, temos que eliminar essas trevas, sair dessas trevas, como também nas situações ao nosso redor, nas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente vê hipocrisias como essa, quando normalmente as pessoas apontam para o erro dos outros. Quando as pessoas escondem seus próprios erros. Então fique atento a isso. Não fique dando valor ou colocando em evidência o erro dos outros. Temos falado isso constantemente aqui, né? Olhar com olhos bons para o teu corpo ter luz. Valorize o que é bom na vida das pessoas, porque erro todos nós temos. Pecado todos nós temos. Então temos que valorizar as virtudes, temos que valorizar o que é bom, temos que declarar isso. Então não somos mensageiros de fofoca, mensageiros de erro das pessoas, não. Quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente percebe as nossas trevas, nós percebemos claramente que não dá para ficar olhando a treva do outro, porque eu tenho muito mais. Quando há luz em nós, nós percebemos a luz nos outros. Quanto mais luz em nós, mais nós percebemos a luz nos outros. Mas também aprendemos a identificar as trevas, porque a treva e a luz, elas não coabitam. E nós queremos ficar longe de palavras de trevas, atitudes de trevas, nós queremos ficar na luz, porque é essa luz que tem que brilhar. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, e é lá que nós devemos ficar. Fique atento à inveja, à maledicência, ao comportamento de pessoas que não valorizam virtudes e conquistas dos outros, pessoas que ficam só falando mal e tudo mais, ou só reclamando da vida. Sai dessa, sai fora. Busque pessoas que tenham luz, porque luz tem comunhão com a luz, não tem comunhão com as trevas. Coisa de ficar criticando deficiência dos outros, levantando suspeitas, sabe, essas coisas assim, isso aí é treva. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa, sair das trevas. Afaste-se de amizades e ambientes que compactuam com essas coisas. Aumenta um pouquinho para mim aqui, Dico, por favor. Provérbios 13, 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Palavra de Deus, palavra do sábio em Provérbios, amém? Então, ande com quem é sábio, ande com quem tem luz, amém, queridos? Que assim seja. Segundo ponto, do versículo 2 até o versículo 9, nós começamos a ver o seguinte, olha o 2, de 1 Pedro 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Quem tem aqui, quem é pai, quem teve filho, né, amamentando e tudo mais, vai entender muito bem. Ou quem é irmão de criança, de irmão mais novo, né, criança pequena. O que a criança faz? Bebezinho, o que o bebezinho faz quando está com fome? Abre o bocão, né? Move todo mundo, o espaço onde é que ele está. Todo mundo sabe que o bebê quer mamar. O bebê quer mamar. Está desejando, chora desesperadamente. É um desespero. Meu, parece que vai acabar o mundo. Olha a comparação que Pedro faz. Como nós devemos desejar o alimento espiritual. Desse jeito. Desejando. Desesperadamente. O leite espiritual puro. Para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, o segundo ponto aqui, que nós vamos tratar para que essa luz brilhe, para que essa luz brilhe em você, aumente a sua consagração.
aumente a sua consagração. Esta deve ser a nossa atitude em relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que transforma. E é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Quem aqui quer ter um caminho iluminado? Quem aqui quer? Em nome de Jesus. Então vamos ler Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho, clareia, dá direção, faz com que a gente não tropece no caminho, que possamos tomar decisões corretas para chegarmos no destino certo, no destino que é a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso puro leite espiritual, é onde nós devemos nos alimentar, é o alimento que você deve buscar desesperadamente, cada vez mais, não somente de forma intelectual, não para buscar conhecimento, mas para ter iluminação no teu entendimento. O Senhor cada vez mais vai falar contigo através da palavra. O Senhor cada vez mais vai trazer palavras rema, palavras específicas, palavras que vêm do trono, direções específicas para momentos específicos, para você especialmente, usando a sua palavra. Que esse desejo seja despertado em você e que você dê mais importância ao teu TSD. Quem sabe o que é TSD aqui? O que é TSD? Ô, bênção! Uma salva de palmas para o Senhor. Ô, beleza! Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Hoje, num tempo que está cada vez mais difícil, as pessoas estão na correria, é notificação no celular toda hora, né? E as pessoas têm dificuldade de parar para meditar na palavra, para conversar com Deus, para orar, para estar naquele tempo de relacionamento com Deus e assim crescer no entendimento do discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo. Para saber quando é o Espírito Santo de Deus que fala, quando é sua alma que fala, ou quando é o diabo que fala usando a sua própria voz na sua cabeça. Porque é assim que ele se traveste, como se fosse a sua voz falando na sua cabeça. E aí você acha que é você falando para você mesmo. E às vezes acha até que é Deus falando. E não é. Então, como é que a gente aprende a discernir no relacionamento pessoal? Como é que a gente consegue discernir a voz de alguém no telefone? Quando a gente tem intimidade com essa pessoa. Quando a gente sabe o jeito dela falar, sabe o timbre da voz, o tom da voz, palavras que usa. É assim também é com o Espírito Santo. Então, aumente a sua consagração para que a sua luz venha brilhar. Para que essa luz a qual você foi inserida por meio de Jesus, a pedra angular, ela venha brilhar cada vez mais. E os teus caminhos sejam iluminados. Os teus passos sejam iluminados. E você caminhe no destino certo. Amém? Você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você não é desse mundo. Quem aqui é de Jesus? Diga eu. Em homenagem ao nosso irmão Ademar. Quem aqui pertence a Jesus? Diga aleluia. Coisa linda, né? Ele deve ter vibrado. Oh, Jesus amado. Separe-se para Deus. Consagre-se para Deus. Não tem meio termo, gente. Não tem meio termo. Ou levamos a luz do céu, influenciando esse mundo de trevas, ou as trevas desse mundo vão apagando a nossa luz. Eu vou repetir. Ou levamos a luz do céu, influenciando este mundo de trevas, onde quer que nós vamos, ou as trevas desse mundo vão apagando a nossa luz. E esse processo de apagamento da nossa luz, ele, na maioria das vezes, é um processo de conta-gotas, aos pouquinhos, sem a gente perceber. Quando viu, tem bastante luz para acender de novo. E às vezes é mais difícil. Mas que nessa noite, você faça um reset. Tenha um recomeço a partir de hoje. Que você possa reiniciar a sua vida. Que você possa decidir consagrar a sua vida para Jesus. Completamente.
sem meio termo, para que as trevas desse mundo não influenciem em você, mas para que você venha trazer luz a esse mundo da forma que Deus quer usar a sua vida, a partir da sua casa, da sua família e nos lugares onde você está. Porque pessoas que foram retiradas das trevas e estão na luz do Senhor, são agentes do céu na terra onde seus pés pisam. Amém? Então você é um agente do céu aqui na terra. E esse entendimento vai crescer cada vez mais, porque quanto mais luz vem, mais esse entendimento vem. Em nome de Jesus, se posicione, não como frequentador de igreja. Quero dar um conselho, se integre. Quer ser cada vez mais envolvido pela luz de Deus? Envolva-se mais na obra do reino de Deus. Tem ministério a rodo aí, para a gente se envolver. Se conecte através das células. Se conecte através dos ministérios. Quero dar essa palavra de estímulo. Por isso que nós vivemos em grupos pequenos. Por isso que nós vivemos em célula. Denominamos célula, podia ser qualquer outro nome. O importante não é a célula, o importante não é o nome célula, o importante é a vida de comunhão que temos. Vivermos em família espiritual, partes da grande família reunidos em pequenas famílias. Por quê? Porque é dessa forma que nós vivemos mais próximo daquilo que a igreja original em Atos 2, 42, 47 vivia. Essa é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Que nós sejamos unidos entre nós e com Ele, como está lá em João 17, 20 e 21. Que nós possamos valorizar a comunhão, porque se nós andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o que acontece? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andamos com Ele, estamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós vamos nos desviando do caminho errado. Estamos na luz e o caminho errado vai perdendo força. A treva vai perdendo força e a luz vai ganhando força. É através da comunhão, porque corpo de Cristo, igreja, é conexão de pessoas, é relacionamento. E através dos relacionamentos nós vamos aprendendo algumas coisas. Isso vai edificar tanto a sua vida, como também vai fazer com que a luz que está em você edifique, ilumine a vida dos irmãos que estão ao teu redor. Então nós precisamos crescer no entendimento de aumentar a nossa expressão de valor à comunhão. Nós precisamos dar cada vez mais valor nos momentos que estamos juntos, porque é dessa forma que nós crescemos e assim a gente expressa a honra ao Senhor. Porque não tem como eu dizer que expresso honra a Jesus se eu não expresso honra ao seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, o corpo de Cristo, o corpo somos nós. Se eu não honro ao meu irmão, eu não honro a Deus. Se eu desonro, descredibilizo ao meu irmão, eu descredibilizo a Deus. Então, quando eu aprendo a dar valor para a comunhão, para os relacionamentos, para estar com os meus irmãos, nas células ou nos ministérios, estarmos mais juntos uns com os outros, eu estou honrando a Deus, adorando a Deus dessa forma também. Isso é expressão de adoração, valor à comunhão. Caminhamos na luz, como Ele está na luz. Então, aumente a sua consagração pessoal no seu individual com Deus e dando mais valor para a comunhão. Envolva-se mais nos ministérios, deixa Deus usar a sua vida. Terceiro ponto, cresça na nova identidade. Nós lemos ali no versículo 10, antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus passam a ser povo de Deus. Passam a ser tudo que o versículo 9 diz. Você em Jesus recebe uma nova identidade. Você antes não era povo, mas passa a ser povo agora. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus. E o versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com aquele objetivo ali, para anunciar as grandezas do Senhor, que tirou você das trevas e te levou para a luz, para a sua maravilhosa luz.
é um desafio gigante. Nós que saímos das trevas e fomos para a luz, tínhamos uma identidade, não éramos filhos, passamos a ser filhos de Deus, família de Deus. É um processo de aprendizado contínuo. É aquela história que um dia eu contei aqui. Tinha um rei, uma ilustração. Tinha um rei que tinha um filho. E esse filho era filho único. E esse rei, lá naquele palácio maravilhoso, naquele ambiente de muita riqueza, onde não havia escassez, não havia problemas, havia o melhor de tudo que você pode imaginar. E aquele filho, aquele príncipe, ele queria um irmão. E então, o filho pediu para o pai: pai, deixa eu sair do palácio, deixa eu ir lá para o meio do povo, eu quero um irmão, então deixa eu trazer alguém para ser meu irmão, e vir morar com a gente, ser como teu filho, receber a mesma herança, ser meu irmão como irmão de sangue. Eu tenho esse caso, eu tenho um irmão que é adotivo, passou a ser como irmão biológico, e vejo ele igual ao meu irmão de sangue. Os dois são mais novos que eu. Um é 3 anos mais novo que eu, 2 anos e 8 meses, e o outro tem a idade da minha filha. São 17 anos mais novo que eu. Os dois para mim são meus irmãos como irmãos de sangue. Não tem diferença. Meu irmão adotivo ganhou o nosso sobrenome. Assim, esse príncipe queria ter um irmão para compartilhar, para que esse irmão compartilhasse dos mesmos benefícios, compartilhasse daquela vida real. Então, esse príncipe, membro da família real, vai para o meio do povo, deixa a sua identidade celestial e passa a viver no meio do povo, no anonimato. Revela para alguns: olha, estou aqui com essa missão. Daqui a pouco essa missão dele lá começa a se alastrar. E aí chega o momento então que ele escolhe. E ele traz esse irmão para o palácio. E esse irmão é você. E você agora se vê dentro de um palácio. Eu não sei se você viu um palácio, eu já tive a oportunidade de ver. Fiquei de boca aberta. Já fui em 3 castelos. É coisa de louco. É coisa colossal. É muita riqueza de detalhes. É muita excelência. Muita riqueza. É fora da realidade, da minha realidade. E aí quando eu faço essa ilustração e lembro do que Jesus fez por nós, eu lembro disso. Porque saímos de uma condição e vamos para outra condição. Recebemos uma outra identidade real. Só que é o seguinte, a nossa vivência, ela continua falando na nossa mente. A gente tem uma estrutura, uma história, carrega conosco algumas bagagens na nossa mentalidade, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso jeito de ser, na forma de reagir. Só que lá no palácio é diferente. Lá é outro nível. Tem acesso a tudo. Aí o irmão adotivo chegou lá. Não, eu preciso trabalhar. Ele, calma aí, você tem tudo, fica tranquilo. Meu Deus, espirrou, está doente. Calma que você tem os melhores médicos. Relaxa. Tu é filho do rei. Você tem o melhor aqui. Então aquele filho adotivo começa a se ver em inúmeras situações que ele começa a ver que ele precisa aprender a fazer parte da família real. Senta na mesa, naquela mesa linda, aquela mesa comprida, com 5 tipos de garfo, 5, sei lá se são 5, se são 3, 4, sei lá quantos, talheres lá, é garfo, faca, colher. Com qual que eu como agora primeiro, depois na sobremesa e coisa arada e tal. Precisamos de uma aula de etiqueta aí. Né? Aí ele olha aquele monte de copo, de taça, de talher, e ele fala assim: e agora? Não sei se você já teve uma situação como essa, eu já tive.
constrangedora. Aí você tem que ficar olhando assim para ver quem vai comer primeiro, para tu ver que garfo que tu vai pegar. Pegou, opa, agora vou atrás, vou só seguindo. Fiz isso. Por quê? Porque eu não estava acostumado. E aí esse filho adotivo começa então a se acostumar, a aprender como é viver como parte da família real. É nessa situação que você e eu estamos. Porque a partir do momento em que você é de Jesus, você começa a fazer parte da família real. Você é sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é sacerdote, sacerdotisa, e um sacerdote e uma sacerdotisa são intermediários entre Deus e os homens. Então você é um portal do céu na terra. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Todos nós somos. Não é o pastor que é sacerdote, isso aí é coisa do Velho Testamento. Novo Testamento, o véu se rasgou, Jesus morreu, rasgou o véu do templo, acesso a todo mundo. Todos nós somos sacerdotes. Então, vamos parar com esse negócio de terceirizar o sacerdócio. É sacerdócio de todos. Faz parte dos nossos valores, falamos hoje de manhã aqui. Quanto mais vamos entendendo que nós somos filhos de Deus, que Deus não ama diferente pastor, não ama diferente líder, Ele não consegue algo diferente porque é alguém diferente que tem maior valor. Não, todos nós temos o mesmo valor. Precisamos ter uma busca intensa, como falamos antes. E quanto mais buscarmos a luz de Deus, mais essa luz vai brilhar. Mas precisamos entender que somos sacerdotes reais, sacerdotes do Rei. E precisamos crescer nessa nova identidade como filho e filha do Rei. Cada vez mais aprendendo a ter essa forma de pensar nova, com o padrão do céu, e diminuindo a nossa forma terrena de pensar. Por exemplo, o Seminário Vida Financeira vai ser um exemplo disso. Vai nos ensinar a vivermos nessa área desse jeito, como sacerdotes do Rei, aqui na terra, nessa área. Então, meus irmãos, há uma jornada para você. Para que essa luz venha brilhar cada vez mais, cresça nessa nova identidade. Você não é uma pessoa qualquer. Não é mais importante que ninguém e também menos importante do que ninguém. Não é menos importante porque tem menos dinheiro, não. Pelo contrário, você é filho e filha do Rei. Pode ser quem for, o ricão, o milionário, não é mais importante que você. Pode ser o prefeito, o presidente, quem for. Você é filho e filha do Rei. Agora, precisamos aprender a viver na prática nessa identidade. Crescer constantemente nessa mentalidade do céu. Constantemente crescer nas posturas do céu aqui na terra. Ser filho é muito diferente de ser servo. Jesus falou, João 15,15. Olha que coisa mais linda. Já não os chamo servos. Falou isso para os seus discípulos que andavam com ele, e isso se abre a todos nós a partir do momento que ele se entrega na cruz. Isso é para você. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Diga, eu sou amigo de Deus. E aí a gente lembra daquela passagem lá do filho pródigo e do irmão dele. E aí o filho pródigo faz aquilo tudo e volta, e o pai vai lá e faz aquela festa, e o irmão mais velho, quando vê aquela festa, fica chateado e fica magoado com o pai, porque o pai fez uma maior festança para aquele filho que gastou a herança toda. E fica chateado porque o pai matou um bezerro gordo, caríssimo. E ele fala para o pai, mas para mim você nunca fez isso. E aí o pai fala para o filho, filho, tudo que eu tenho é teu. Com outras palavras, você poderia ter feito uma festa com um bezerro gordo faz tempo, querido, tudo é teu. Mas por que que ele não compreendia algumas coisas? Por que que ele ficou magoado? Ele se comparou com o irmão? Ele se minimizou, por quê? Porque ele tinha mentalidade de servo.
estava lá com os servos, ele não estava com o pai, ele não tinha a mentalidade do pai, porque se tivesse, ele ia se alegrar junto. Ele não pensava como o pai pensava. A mentalidade dele foi outra. Não foi a mentalidade do pai. Não foi a mentalidade de amigo. Ele não olhou para o irmão, ele até falou assim, ó, esse teu filho, não falou meu irmão. Esse teu filho aí fez isso. E muitas vezes nós agimos assim, por quê? Porque temos mentalidade de servo. Nos comparamos, apontamos para o erro, sei lá, nos vemos de forma minimizada em relação aos outros e assim vai. Cada um tem as suas trevas. Só que em nome de Jesus, essas trevas vão diminuir cada vez mais na sua vida. E vem a luz do Senhor iluminando e te trazendo vida, te aproximando do Senhor e te levando cada vez mais em maturidade emocional, espiritual e também comportamental. Se aproxime de pessoas que vivem como membros da família espiritual, queridos. Membros da família da fé. Membros da família real celestial. Se aproxime. Se aproxime. Se conecte. Vá em comunhão. À medida que você vai conhecendo mais as pessoas, você vai percebendo os seus reais níveis de espiritualidade. Hoje em dia nós estamos aí numa época em que das redes sociais e tudo mais, e muitas vezes nós seguimos pessoas que a gente nem conhece, porque na rede social a pessoa aparenta o que ela quiser aparentar. O efeito marketing é muito forte. Você nem sabe se aquilo que a pessoa prega ela está vivendo. Então, como é que você vai saber se a pessoa vive o que prega? Se você tem conexão com ela, se você conhece a vida da pessoa. E aí muitas pessoas, elas se magoam com os defeitos das outras. E quanto mais a luz de Deus vir ao teu coração, preste atenção. Quanto mais a luz de Deus encher o seu coração, quanto mais você tiver a identidade real de Cristo Jesus, mais você vai crescer em maturidade e mais você vai aprender a lidar tanto com as virtudes das pessoas como também com os defeitos delas, porque todos nós temos. Isso é maturidade. Precisamos crescer nisso. Tem áreas que pegam mais para mim quando alguém fala alguma coisa ou faz. Talvez essa área para você não pega e vice-versa. Nós temos que entender que nós somos assim. Mas no momento que as coisas acontecem e não acontecem da forma que nos agrada, nós devemos viver o amor prático. O perdão, a compaixão, a empatia. Vivemos na prática a palavra. 1 Coríntios 13, Gálatas 5, 22, fruto do Espírito, e assim vai. Essa é a hora em que nós devemos exercer a nossa identidade celestial. Sabe por quê? Porque o nosso Rei, Jesus, fez assim. Ele se entregou sem a gente merecer. Se entregou por mim e por você. Mesmo você sendo pecador. Te perdoou os pecados mesmo sem você merecer. E é esse o coração que nós devemos ter. É por isso que quanto mais na luz nós estamos, mais temos comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Porque a gente vai crescendo nessa maturidade. Vamos aprendendo a lidar com as nossas dificuldades. A gente tem a tendência de se distanciar, de se defender, para nos defender mesmo. Isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Mas a nossa espiritualidade, ela supera o nosso instinto de sobrevivência, que é da nossa carne. E nós vamos então aprendendo a trazer a luz de Deus nessas áreas. E aí a excelência do amor vai ganhando terreno. Aí sabe o que nós vamos aprendendo a fazer? Aquilo que Paulo ensinou lá em 1 Tessalonicenses 5, 18 a 23. O que ele nos ensinou? Deem graças em todas as circunstâncias, todas. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Analise todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Se você fica com o que é bom, tem coisa ruim? Tem coisa ruim? Tem. Se você tem que fazer uma escolha, fica o que é bom, então tem coisa ruim.
Nos relacionamentos tem coisas que pegam para nós, que nos traz um desconforto. É assim todo relacionamento. E quanto mais vamos crescendo na luz, nós vamos aprendendo a fazer isso, pondo à prova todas as coisas, ficando com o que é bom. Em seguida Paulo fala: afastem-se de toda forma de mal. Pronto, simples assim. Que o próprio Deus da paz, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. Então, queridos, a maturidade nos leva ao quê? A não fugir dos relacionamentos, a ter comunhão uns com os outros. E aí sabe o que a gente vai fazer? Vai observar o que é bom. Capta, absorva aquilo que é bom, se afaste do que é ruim. E seja inteiramente conservado, íntegro, na vinda do nosso Senhor Jesus. Que teu espírito, alma e corpo sejam iluminados, conservados irrepreensíveis. Mas não deixe de ter comunhão por causa do erro das pessoas. Um dos fatores que mais afastam pessoas de igreja é assim, ó: ah, mas lá na igreja o pessoal não faz o que prega. Ou fulano fez uma coisa. É decepção com pessoas. O que mais afasta pessoas de igreja é decepção com pessoas. O que nós devemos aprender com isso? A gente já sabe disso. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas porque as pessoas são falhas e eu também. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos aprender a lidar com essas situações, com graça, sabedoria e amor, usando sabedoria. Amém, irmãos? E aí não vamos deixando a ferida entrar, e muito menos se perpetuar. E por último aspecto: viva com o propósito eterno. Ali nos versículos 9 e 10 que acabamos de ler, que nós temos essa nova identidade. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Tendo essa nova identidade, aprendendo a viver essa nova identidade, sacerdócio real, povo exclusivo, essa luz vai aumentando, essa luz de Deus vai aumentando. E existe um propósito, preste atenção. Você não está aqui nessa terra toda à toa. Você não nasceu à toa. Em meio a milhares de espermatozoides, você fecundou no óvulo, no ventre da sua mãe, não foi à toa. Deus tem um propósito que é eterno para a sua vida. Eterno. Foi para isso que Ele te trouxe ao mundo. O propósito, de forma geral, ele se resume ali no versículo 9. Para anunciar as grandezas de Jesus, porque Ele te tirou das trevas e te levou para a luz. Então, aonde quer que você vai, você que é filho de Deus e que anda na luz e que quer que essa luz brilhe cada vez mais, você é instrumento de vida. Você é instrumento para levar o teu testemunho e aquilo que você vai conhecendo da pessoa de Deus e como Ele é, o que Ele faz, a vida das pessoas ao teu redor. Você é um luzeiro, é um candeeiro em todos os lugares que você vai. É preciso absorver essa identidade nova, entendendo que você tem uma missão nessa terra. E Jesus deixou isso bem claro em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Ele nos ensina assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Não é para esconder. Eu vou pedir para você que está com o familiar do lado aí, dá uma olhada e fala assim, ó: não se esconda. E se não está com o familiar do lado, dá uma olhada aí de longe e fala: não se esconda. Vamos interagir à distância aí, mas vamos interagir, pelo amor de Deus. Vamos superar essa pandemia. Não fica debaixo da mesa. Tem uma coisa que Deus falou aos nossos corações um período.
Muitas vezes nós queremos transferir a luz para Jesus. É claro que essa luz que está em nós é dele, é ele que colocou, é ele que faz brilhar. Mas Jesus faz questão de falar o seguinte: preste atenção. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Então, você que está debaixo da mesa, saia já debaixo da mesa. E vem para cima, para que essa luz venha brilhar todos os que estão na casa. Agora preste atenção, receba aí o que Jesus está falando para você. Assim, desse jeito, saindo debaixo da mesa, indo para o lugar apropriado. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ele te deu essa luz, Ele fez você, Ele colocou essas habilidades, esses talentos e os dons espirituais, muitos deles que ainda estão para vir, porque você vai descobrir na caminhada. Mas é para essa luz brilhar, essa luz que está em você. O que isso fala para nós? Muitas vezes nós transferimos para Jesus, e esse negócio tem que acabar, porque Jesus colocou o seu Espírito em nós, enviou o seu Espírito, Ele habita em nós para a gente fazer, em nome dEle, representando Ele, sendo embaixadores de Cristo, representantes. Quando Ele fala para tudo, a palavra fala para tudo, nós fazemos em nome de Jesus. É como passar uma procuração, não é terminar a oração e falar em nome de Jesus, amém, como o toque mágico no final da oração. Não é só isso não, é ser um representante de Jesus. Você recebeu uma procuração, falando assim, ó: você é Jesus em Gaspar, então vai e me representa lá, você é a luz lá. Então essa luz, Jesus diz para nós, Ele colocou em nós. Então essa luz que está em você, essa luz que está aí dentro, é para brilhar, sim, é para brilhar. Com qual objetivo? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem recebe, diga amém. Eu recebo, aleluia, amém. Receba essa palavra, porque tem luz aí para brilhar, mas de forma que aponte para Ele, aponte para Ele. Sabe qual é o grande problema? Quando as pessoas se empolgam e elas vão querendo atrair atenção para si. Deus dá a luz, Deus dá o talento, Deus dá a habilidade, dá o dom, e muitas vezes a pessoa está atraindo sem perceber atenção para si, e é para apontar para Ele. Então é o seguinte, querido, tudo que a gente faz, todos os relacionamentos que nós temos, nós fazemos com um propósito eterno, de apontar para Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que vejam essas boas obras, as tuas ações lá naquele local apropriado, lá na faculdade, lá na escola, lá no teu bairro, que elas de alguma forma vejam Jesus em você, na sua atitude, nas suas palavras, e que as tuas palavras correspondam com as atitudes, porque de hipocrisia o mundo está cheio, e nós devemos levar Jesus de verdade, honrar o nome dEle. E tudo que você faz, você está pensando que vai fazer que vestibular? Você está pensando que vai trabalhar em qual profissão? Ore ao Senhor Jesus, ore a Ele. Senhor, qual o caminho que o Senhor quer para mim? Cadê os jovens aí? Diga eu. Você vai casar para quê? Para ser feliz? Não. Você não vai casar para ser feliz, você vai casar para fazer alguém feliz. Esse é o propósito, mas tem um propósito final. Você vai casar para fazer alguém feliz, para vocês dois juntos caminharem numa mesma missão, no mesmo propósito. Por quê? Porque se você é da luz, você vai querer continuar andando na luz e vendo o propósito dele se cumprir. Então, andem juntos no mesmo propósito. Amém? Andem juntos no mesmo propósito de glorificar a Deus através da vida de vocês, do casamento de vocês, da família de vocês. Sejam luzeiros onde vocês forem. Sejam testemunhas de Jesus onde vocês forem. Sejam instrumentos de Deus, candeeiros. Esse é o propósito final, porque o significado da vida é esse. Antes de casar com a Ana Paula, eu orei nesse sentido. Eu sabia que meu casamento era para glorificar a Deus.
E assim foi. Ore por isso, jovem. Primeira coisa é orar por isso, pelo propósito, porque esse é o propósito pelo qual Deus te trouxe a essa terra. Porque senão você pode ter alguns problemas na caminhada. Então, faça a coisa certa. Ofereça os seus talentos, os seus dons para a obra eterna. Viva com o propósito eterno. Mergulhe mais nisso. Se capacite. Estude. Se esmere. Ei, seja o melhor naquilo que Deus colocou você para fazer. Seja o melhor da sala. Seja o melhor no seu trabalho. Chegue antes, saia depois. Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Você não está trabalhando para patrão. Você não está fazendo porque você quer salário no final do mês. Você está fazendo ele para glorificar a Deus. E Deus é que te dá o salário, não é o teu patrão, não é o teu chefe. Então, sai dessa escravidão, sai dessa treva. Ajuste a tua mente, você é filho do rei. Quem paga o teu salário é Deus, não é o teu patrão. Deus usa a tua empresa para te dar o sustento. Você tem que entender uma coisa. A tua conta bancária não é aquele número que está lá no teu aplicativo. A tua conta bancária está no céu. Você é filho do rei, filha do rei. A conta é muito maior do que você imagina. Só que ele vai liberando conforme você vai por dentro. Ele vai liberando na medida que você vai não somente ser abençoado, mas você vai abençoar. É assim. Tem tanta coisa que a gente poderia falar, mas eu quero encerrar aqui dando essas sugestões. Viva com propósito eterno, para que essa luz brilhe. Veja todos os ambientes que você vai como um território missionário. Isso vai te ajudar a se conectar com o céu. Todo lugar que você vai. Ah, mas lá na empresa eu fico o tempo inteiro na máquina. Lá, não tem problema. Como assim? Porque você, de alguma forma, tem relacionamento com pessoas. Até mesmo naquela máquina, você fazendo o seu melhor, você fazendo com excelência, você está dando bom testemunho de Jesus. Porque sempre você estará sendo observado. E que as pessoas, quando te observarem, vejam a luz de Deus ali. Veja assim, tem diferença nessa pessoa aí. E aí, daqui a pouco, elas descubram. Ela vai olhar com a ótica dela. É evangélica? Não, não é porque eu sou evangélico. Não é porque eu sou da igreja tal. Não, é porque eu sou de Jesus. Amém? A luz dele está em mim. E é essa luz que vai brilhar. Veja todos os ambientes a partir de hoje como um território missionário. Por favor, repita assim comigo. Em nome de Jesus, eu entendi que os lugares onde vou são territórios missionários. Eu decido, a partir de hoje, a gastar a minha vida com o propósito eterno. Eu decido levar a luz de Deus para todas as pessoas ao meu redor, começando pela minha família. Amém? O pessoal da música pode vir. Queridos, invista na obra do reino. Se você está querendo crescer financeiramente, quem quer crescer financeiramente, diga eu. Você tá com vergonha? Quem aqui quer crescer financeiramente, diga eu quero. E aí a pergunta para você é o seguinte, para quê? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas e te levou para a maravilhosa luz do Senhor. Deus vai te fazer prosperar sim, financeiramente. É óbvio, porque tu é filho do rei. Mas é na medida. Tem uma medida. Mas não permita que a bênção vire maldição. Porque quando as portas dos céus começarem a se abrir mais do que já está aberta, que você continue com o mesmo propósito, não se empolgue. Não coloque a sua fé, a sua confiança nas riquezas dessa terra, nas coisas que são passageiras. Não fique escravo de um emprego porque te paga bem e você ficar com medo de perder aquele emprego e perder aquele salário. Sai dessas trevas e venha para a luz. Se mantenha no propósito eterno, com os valores, os princípios de Deus, a palavra. Porque no final de tudo é isso que vai restar. Não se engane com as coisas desse mundo, amém? E outra coisa, invista no reino de Deus. Fazer um parênteses, nós estamos ajudando o pastor Sérgio Barros,
os pastores aí do Comeg, estamos no empenho de ajudá-lo naquelas situações ali das cirurgias que ele tem que fazer. 3 situações, problemas ali que eu esqueci agora qual o nome ali, coisa entupida, achou um tumor, 3 coisas diferentes. Eu fico imaginando se fosse comigo, meu Deus, ele é meu irmão em Cristo. Então nós estamos aí no empenho, no dia 10 de abril nós vamos ter ali um X salada, nós vamos vender 1.000, nosso alvo é 1.000, ainda faltam aí 200 e pouco para vender. Então eu quero aqui convocar os irmãos, nós já vendemos 100 aqui na igreja, 100 X salada. Mas eu estou aí com a expectativa de pelo menos mais, com a minha fé pequena, conseguir pelo menos mais uns 50. Quem sabe 100, que aí deixa Deus tocar no coração dos irmãos. Nós comprarmos aí esse X-salada e abençoarmos o nosso irmão, investir no reino de Deus, porque estamos investindo na vida do nosso irmão ali em Cristo, que é pastor de irmãos nossos aqui na cidade. É nossa família espiritual, é a família da fé. Então eu quero convocar os irmãos a gente fazer um esforço e abençoar esse nosso irmão. E aí você entra em contato comigo, ou com o Lucas Brick, ou com o seu mobilizador da célula, avisa. Olha, eu quero comprar tantos tickets mais, R$10 cada um. Eu quero comprar 10, quero comprar 20, sei lá, o que der para você, 2, 1, o que for da sua medida, não tem problema. O importante é nós investirmos e abençoarmos a vida do irmão, porque ele precisa fazer a cirurgia no particular. Se esperar pelo SUS em época de Covid, ele vai morrer. Ele precisa tirar aquele tumor. Acho que eu não lembro se é no fígado ou se é no rim. Não lembro agora. E ele precisa fazer essa cirurgia. Eu fico imaginando, meu Deus, eu estou aflito. Sabe? Então vamos fazer isso, gente. Vamos investir no reino de Deus, porque investir no nosso irmão é investir no reino. Então só manda o WhatsApp para mim, ou para o seu mobilizador da célula ou do ministério. Eu estou comprando X. Amém? E aí a gente se organiza depois. Você é uma lâmpada de Deus nos lugares onde você vai. Então, a partir de hoje, saia das trevas. Aumente sua consagração. Cresça na nova identidade em Cristo e viva com o propósito eterno. Amém? Vou pedir para você ficar de pé para nós orarmos nesse tempo.